podcast aqui pra vocês, mais um, graças ao nosso bom Deus, né, Gu? Uhum. Hoje, uma presença aqui que acredito muitas pessoas conhecem, mas quem não conhece vai adorar no final do podcast. Hoje a gente trouxe o Joelcio, mais conhecido como Bird ou Passarinho. Dá um oi pra galera aí, Bird. Olá, tudo bem aí, turma? Não sei pra que lado, não sei Pode ser qualquer outro. É isso aí, galera. Isso aí. O Joelcio é um cara muito importante na nossa vida aí, né, Gu? Na vida de muita gente lá da nossa igreja. Ele tem uma história muito 10, assim, que assim, impacta muitas vidas aí. E a gente trouxe ele pra conhecer um pouco da história dele e mostrar pra vocês. E é isso aí. Agora o Gu vai dar uma breve apresentação dos nossos patrocinators. É isso aí. Antes que ele falar aqui também, o Bird, aqui, ele teve impacto muito grande nas nossas vidas, né? Também. Absolutamente. Dois, assim, pra mim, desde a adolescência até hoje, a gente vai falar mais sobre isso. Que legal. E daí, mas primeiro vamos com os nossos patrocinadores, então. A primeira pessoa que apoia e tudo mais é a Atie Filmes. Como vocês sabem, todo equipamento, tudo que a gente tem assim de estrutura vem da minha empresa. E se você tem interesse em fazer algum projeto como esse, de podcast, ou fazer algum vídeo, ou ter uma consultoria, você pode estar entrando em contato através do link que tem na descrição, e a gente vai estar conversando mais. Vai ser um prazer te atender e te ajudar a estruturar alguma coisa assim. E o outro é a Rede Discovery. A Rede Discovery, gente, ela é uma empresa que oferece esse tipo de equipamento que a gente usa e que a gente adquiriu por eles. Eles têm um cupom, se você estiver interessado, é um cupom que dá 10% de desconto no valor final da compra, e quando você utiliza esse cupom, você ajuda a gente também com um valorzinho que entra de comissão, que não sai de você, sai da venda total. Então, se você tiver interesse em adquirir qualquer produto de som, mesa ou instrumento, entre em contato no site da Rede Discovery, faz sua compra e usa o cupom que está na descrição, que vai dar um apoio indiretamente pra gente. Show. Tá bom? E é isso. E outra coisa também muito importante do seu apoio, quando você compartilha, quando você curte, comenta, isso ajuda muito a gente. Parece que não, mas esses 10 segundos que você gasta para ajudar a gente, ajuda muito e tem um reflexo muito grande no nosso trabalho. Então, faça isso, compartilha com o pessoal, compartilha a história do Joelcio para as outras pessoas, que vai ser muito bom pra gente e é muito edificante para outras pessoas, né? Uma maneira diferente de compartilhar o evangelho através de um programa que tem esse intuito, né, de falar do evangelho de várias maneiras. Você fica mais santo quando você compartilha o nosso Acontece canal, também. Já ouvi relatos de gente que se deu uma... É, né, cara? Eu vi muitas vezes. É verdade. Cresce asa de anjo, né? Não, acontece. Auréolas. Compartilha pra você ver. Que beleza. E, bom, como o Gel falou, a gente tá aqui com o Passarinho e a gente queria conversar um pouco sobre o seu testemunho de vida. A gente já conhece, né? Um pouco, né? Pode ter coisa aí que... A gente já conhece um pouco do que você já contou em culto e já compartilhou com a gente durante clínicas de esportes e tudo mais. Sim. E a gente sabe que tem muito a ver com o que você faz hoje. Sim. Tá muito ligado com toda a sua história. Tá. Mas, primeiro vamos começar com duas perguntas. O que você tá fazendo hoje e da onde veio o passarinho? Vixe. Bom, o que eu faço hoje eu estou na igreja, né, na PIBA, na primeira igreja batista. Eu sou responsável na igreja pela área de missões, evangelismo. Então, toda essa parte que é o cuidado dos missionários, viagens missionárias, ações da igreja para a comunidade, né, para o alcance da comunidade. Então, eu que movimento essa parte. Então, o fato é que, nesse período agora da pandemia, muitas dessas ações que tinham com a comunidade, a gente deu uma parada, né? As ações com as escolas, visitas às escolas públicas, o próprio programa de esportes que a igreja tem para a comunidade. Então, essas coisas ficaram em stand-by. E aí a gente focou mais na parte do acompanhamento dos missionários e o apoio para os pastores da igreja, no acompanhamento dos membros e tentando reinventar aí esse novo momento, né, de distância, né, desse contato com jovens, com né, o dia a dia aí da turma, né, no cara a cara, mas no final das contas a gente teve que pensar outras coisas, né?
Se reinventar. Uma coisa que aconteceu que foi interessante no ano passado, a gente tinha um programa com as escolas, que era uma oferta de profissões, né? Lá no ginásio, de uma jornada de orientação profissional. A gente acabou fazendo esse programa de maneira virtual. Então foi uma experiência interessante, né, que a pandemia criou, algo que a gente tentou reinventar e no final das contas trouxe um benefício, que hoje a gente tem um site, né, que é de acesso a quem quiser, que queira se interar a respeito das suas profissões, né, de dar um passo para a escolha de uma profissão. E aí a gente tem essa ferramenta hoje para oferecer aí para a turma, que foi resultado dessa parada, né, que a gente teve. Então, mas respondendo um pouco a sua pergunta, né, que é o que eu faço, né, hoje eu tenho apoiado o pessoal na igreja, né, na questão do acompanhamento dos membros e dando aí os próximos, né, passos para a gente retomar a ação lá no ginásio, o contato com alunos nas escolas e outras ações aí para conectar a igreja, aquele que não tem perspectiva da vida com Deus, né? Então E o passarinho, na verdade, ele vem de muitos anos atrás. Eu saí da casa da minha família, né? Isso já tem lá em Goiás, no interior de Goiás, em Umas. Eu já ouvi falar em Umas? Não. Né? Então, é uma cidade muito importante no mundo. Em Umas, em duas. E no final das contas, eu saí da casa da minha família, eu tinha talvez 16 anos para jogar basquete. Fui morar no interior de São Paulo, em Matão, cidade ali perto de Araraquara, por causa do esporte. Fui morar numa república lá com pessoas mais velhas, né? Eram jogadores ali do time. E morando ali com aquela turma, eu saí de casa, né, muito jovem e eu não conseguia dormir, né? Então, Sim. Chegava de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu já estava acordado. Uhum. E aí eu ficava andando no corredor ali, assoviando, né, até chegar a hora do café da manhã ali da turma. E aí um deles acordou com o meu assovio no meio das 8 horas ali, 7h30, o treino começava às 9, 10. O cara acordava 5 horas. E aí o cara chegou na hora do café, o cara, poxa vida, quem que é esse passarinho que fica cantando aí no corredor? Eu não consigo dormir e tal. E aí eu tive que falar, olha, eu acordei muito cedo, né? E deve ter sido eu. E aí o cara já ficou meio bravo, mas assim, brincando, né, no café da manhã ali. E aí ficou, acho que por causa disso foi o passarinho aqui, passarinho ali. Uhum. E daquele período para cá, passarinho virou meu nome, o segundo nome. Não sei. Muito bom. Essa foi É o que eu lembro, né? Então, não sei se... Você deu tempo? O tempo, né, olhando para trás, eu acho que foi por causa disso aí. Sim. E então essa é parte aí dessa jornada. Sim. 10. Muito bom. Eu acho que uma das coisas mais legais é que você, na sua apresentação, todo lugar, você sempre fala, né? Tipo, ó, meu nome é Joelcio, mas meus amigos me chamam de passarinho. E isso é muito legal porque você tá dando uma oportunidade da pessoa, sabe, ser sua amiga. Se quiser ser meu amigo. Então, você tá dando a oportunidade de ela se sentir seu amigo. Isso é muito legal, né? Porque esse lado, né, a gente que está envolvido assim com a igreja, né, no contexto de ser um pastor da igreja, então você sempre cria às vezes a distância pelo fato de não seja algo ruim, né, chamar pastor e tudo, mas você cria às vezes uma distância, pastor Joel, eu sou o pastor. Então às vezes eu prefiro, né, criar essa condição das pessoas olharem para mim como um amigo, me chamar de passarinho, que cria até uma oportunidade de uma conversa mais natural, né, sem uma distância por causa do nome, da posição, né? A gente conversou isso com o Rafa um pouco, né? Sim. O Rafa, quando ele veio aqui, ele é um cara muito próximo, assim, das ovelhas que ele pastoreia, assim.
E a gente falou quão legal isso é, porque tem muita gente que ainda tem a ideia de que o pastor é o cara muito espiritual da igreja e os membros são, tipo, um outro degrau de espiritualidade, né? E é difícil alcançar o pastor. Sim. E quando, na verdade, não. Na verdade, são todos iguais, assim, e, tipo, meu... Sim. É legal. Eu sei que... De caminhar com você um pouco também, e com outros pastores da Piba, eu acho bem legal isso de vocês, assim. De vocês, às vezes, até partilhar pedidos de oração, coisas de vocês, da família de vocês, assim, sabe? E, cara, é muito importante saber disso. Que vocês também compactuam com a gente, sabe? Isso é importante pra gente, né, Gu? Né? Acho que é uma forma de criar um relacionamento. Uma coisa que eu aprendi muito, isso foi com você mesmo, que o discipulado, o relacionamento discipulado não pode ser só você tá abrindo a Bíblia uma vez por semana e conversando. Você precisa ter experiência e um relacionamento perto da pessoa. Porque dela vai poder olhar pro seu exemplo e te ver e espelhar. E isso é o que Jesus fazia também, né? Exato. Que justamente os discípulos não estavam só encontrando com Jesus e aprendendo lições filosóficas. Eles estavam vivendo com Jesus. Sim. E isso fez toda a diferença para eles entenderem o que Jesus estava pregando e quem era Jesus. O que foi importantíssimo depois para eles pregarem o evangelho. Sim. Que eles sabiam quem era Jesus. Eu até gosto de uma teoria que é a teoria que o pessoal fala que o livro de Marcos termina tão abruptamente porque talvez a ideia disso era para que as pessoas que fossem pegassem o livro de Marcos para pegar, elas pudessem estar depois compartilhando a sua experiência, contando o resto da história com a experiência delas. Tipo, eu vivi isso depois. Eu tava vendo isso até num curso do EPPIBA, o professor tava falando isso, né? Que pode ser essa uma das ideias de por isso que termina, que depois a pessoa pegava e falava, e essa é a minha experiência, foi assim que eu vivi isso. E ela completava a história. Sim. E é justamente essa ideia de você tá vivendo junto. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi. E você falou do basquete, né, que você jogava basquete e tudo mais. Conta essa história aí, então. Como começou esse lance de jogar basquete? Os dinossauros, é isso que você quer dizer. Isso tem relação direta na sua vida com Deus? No início da sua vida com Deus? É direta, assim, pelo fato de que eu entendo hoje, olhando para trás, que foi Deus usou essa questão da obstinação pelo esporte, né, que eu tinha, para me render para Ele, né? Porque eu sempre fui um obstinado, assim, pela questão de ser alguém dentro do esporte. Então, eu saí da casa dos meus pais, da minha família, a contragosto deles, né? Existia ali, sim, né, uma conversa, mas no final das contas não era um desejo deles de que eu saísse de casa pelo fato de querer ser um jogador de basquete. Mas eu coloquei aquilo na minha cabeça, né, motivado, né, por alguns amigos e tudo, e saí de lá e fui morar depois aonde eu falei, né, em Matão. Depois fui para o interior, para o Guarujá, para o litoral. E naquele contexto ali, fazendo perguntas para a minha vida, tipo, por que eu estou fazendo hoje o que eu mais gosto? Eu saí da casa da minha família exatamente por causa disso. Eu faço o que eu gosto, eu tenho aqui um dinheirinho para mim, eu tenho um apartamento ali que eles pagam para eu fazer o que eu quero. Mas no final das contas, eu coloco a cabeça no travesseiro e parece que aquele vazio, aquela angústia continua. Então, essas perguntas se tornaram cada vez mais fortes, né, para mim. E foi aí que, nessa questão do esporte, eu me vi, né, fazendo tudo aquilo, me esforçando, me dedicando, até tendo alguma realização, né? Mas Deus usou aquilo para apontar as áreas do meu coração, da minha vida, fazer aquelas perguntas. E foi ali que eu conheci uma pessoa, né, que ele trabalhava nesse contexto de pessoas que gostavam do esporte. Ele decidiu ter contato com essas pessoas, né? Era o tipo ministério dele. Eu conheci ele e aí nesse relacionamento, tanto com ele como com um amigo que a gente morava juntos, né? Ele era já um cristão, e eu fui enxergando a necessidade de Deus,
né, comecei a participar das reuniões com os atletas, ouvindo a palavra de Deus. Eu lembrava da palavra de Deus num contexto mais religioso, né, porque eu ia na igreja católica com a minha mãe. Sei. Então eu tinha essa ideia da religião, né, de Deus, de Jesus, mas isso nunca conectava com a minha vida. Tipo assim, lembra sempre de agradecer a Deus pelo que você comeu, pelo que você dormiu. Todo esse contexto. E o contexto também de ir na igreja católica e tudo. Então Deus para mim era aquele que eu precisava pedir algo, que ele ia me atender, né? Eu lembro que eu morava em São Paulo antes de ir para voltar para o Guarujá, né, que é onde eu estava jogando, estudando também. Eu entrava ali, eu entrava na igreja católica, via lá a imagem, né, da cruz. Eu me sentava no banco e ficava ali conversando, olhando para aquela imagem, conversando, pedindo para que os meus sonhos se realizassem, né? Mas era algo, né, religioso, mas quando eu olho para isso, hoje eu vejo que Deus ele estava considerando aquela minha busca, né? Uhum. Foi então que eu me vi. Minha esposa ela tá ligando aqui. Quer atender? A gente é bem não, pode atender. Eu já deixei ligado aqui para ela perceber que não arruma briga com a sua esposa. Tá, então aí eu olho para isso, eu voltando lá para aquele contexto que eu estava, e ao ouvir aquela pessoa falar para mim a respeito da Bíblia, de um relacionamento que eu poderia ter com Deus, eu cheguei para ele um dia, né, numa ida para uma dessas reuniões, a gente estava no ônibus lá em Santos, eu cheguei para ele e falei, escuta, o nome dele é Johnny, eu precisava procurar um psicólogo, né, alguém assim que pudesse me ajudar a entender por que né, existe esse vazio, por que eu não consigo fazer as coisas que, né, faço o que eu gosto, mas tem aquela angústia, aquela coisa. Eu falei, você precisa entender o seu relacionamento com Deus, né, definitivamente. E aquela frase ficou na minha cabeça, eu comecei a ler a Bíblia, ele deixava alguns versículos para eu ler, e foi aí que eu comecei a mergulhar mais na leitura da palavra de Deus. Com quantos anos? E entender a minha necessidade de Deus. Com quantos anos isso? Eu lembro, eu tinha 18 para 19 anos. Uhum. Era esse período aí. E aí, então, foi nesse contexto que o esporte foi usado assim para que eu me voltasse para o meu Criador, para a realidade de uma vida com Deus, e que Jesus havia feito tudo para que eu, né, pudesse ter esse relacionamento real, vivo com Ele, né? Uhum. Então foi a partir daí, e aí desse ponto em diante a minha vida, eu comecei a entender a minha vida na perspectiva de um Deus que havia me criado, Deus talentos que Ele havia me dado, mas até aquele momento eu estava usando todos os meus talentos, tudo aquilo que eu tinha, para o meu próprio benefício, né? Deus para mim era simplesmente uma maneira de enxergar um lado espiritual da minha realidade, mas só para adquirir as coisas que eu queria conquistar. Uhum. Então hoje eu consigo, né, enxergar que era um coração pecador, longe de Deus, buscando fazer a sua própria vontade, mas sem algo que desse, que a minha existência, né, desse glória e honra a Deus, né? Eu tenho duas perguntas. Uhum. Porque, assim, seu testemunho é um pouco parecido com o meu, de certa forma, por causa do esporte, né? Sim. Só que a primeira pergunta é assim, pra mim, na minha conversão, foi muito assim, do nada, assim, de repente, assim, foi algo muito rápido. Sim. Eu comecei a ir, tipo, eu demorei um pouco, eu tava indo na igreja, assim, à força, né, por outros motivos, Uhum. mas quando tipo, acendeu a luzinha, assim, eu falei, opa, tá tudo errado, tenho que pegar o caminho certo, né, o sentido da conversão, né, voltar ao caminho. Sim. Pra você, foi um processo, assim, tipo, você começou a responder essas dúvidas que você tinha com o auxílio do rapaz, lendo os textos. Foi um processo ou também foi, tipo assim, um ponto-chave que virou e você falou, opa,
é daqui pra frente. É. E a segunda pergunta Uhum. é o desdobramento disso. Como que isso te levou até hoje, assim, até o que você ama hoje e faz hoje? Sim. Teve um ponto chave, assim, importante, que foi quando eu decidi. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava participando das reuniões, e eu lembro que, ao conversar com ele, assim, chegou um momento em que eu entendi que o meu coração sentia a necessidade de Jesus. Nós fomos para uma reunião num final de semana, numa igreja, e foi uma apresentação de uma cantata. No final da cantata, teve alguém dizendo: olha, você que está aqui, você já tem ouvido a respeito de Deus, o Criador, aquele que morreu na cruz, né, enviou seu filho para morrer na cruz por você. Você quer assumir esse compromisso de vida com ele, tudo? Sente essa necessidade? Eu ouvi aquilo, eu entendi, sou eu. Uhum. Né? Ele está falando aqui comigo. Lógico, tinham várias outras pessoas, né? E eu estava junto com esse outro amigo. E a frase que a pessoa usou, ele falou assim: olha, você que sabe que esse seu amigo tá. Agora ele falou nessa. comigo mesmo. Aí convide ele para tomar esse passo. Uhum. E esse meu amigo fez isso, né, naquela noite. E eu lembro que isso foi algo que marcou assim essa decisão, desse compromisso com Deus, né? E a partir dali, esse processo de entender aquilo que envolvia essa entrega da minha vida, da minha existência ao Senhor. A palavra de Deus, então, começou a fazer sentido. Eu li a Bíblia, eu não entendia tudo, mas depois parece que o Espírito de Deus foi fazendo o texto. Não, isso é para mim, isso não é para o outro, isso é meu. Então, ainda que tinham coisas difíceis de entender, eu tinha apoio, eu tinha pessoas para perguntar, eu queria perguntar, né? E aquilo começou a transformar a minha vida, a minha mente, né? Em vários aspectos, em vários sentidos, né? Até o meu gosto pelo esporte, né? Eu não deixei de gostar do esporte. Eu comecei a enxergar que existiam algumas coisas que eu fazia que ela poderia ter um outro propósito, né? No final das contas, eu até dei um break, né? Eu parei com o esporte naquele período e eu falei, eu preciso dar um outro foco na minha vida. O estudo sempre foi algo que caminhava na minha vida, né? Por uma necessidade humana, né, da existência. Mas no final das contas, nunca era o meu carro-chefe. Naquele período, eu entendi que eu precisava fazer um ajuste. Né? Que ajuste era esse? Eu precisava fazer, eu preciso me dedicar aqui. Então, eu me concentrei mais nessa questão de finalizar meus estudos, né? Eu fiz uma faculdade de fisioterapia, terminei o programa, né? Me envolvi nisso, né? De verdade. Até, assim, considerando fazer disso minha vida também, né? Uhum. Né? Mas, assim, a minha mente já era focada em uma outra coisa, né? Então, aquilo que Deus estava me dando, estava acrescentando, já era para um outro propósito. Era para fazê-lo, né, conhecido. Né? Isso sempre teve no meu coração. Teve uma luta? Teve algum tipo de resistência do seu coração, assim? Sim, sim. A resistência era mais sempre no sentido de será que eu estou fazendo a minha vontade, querer colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, né? Então, isso sempre existiu, né? Será que eu vou me dedicar a ser um fisioterapeuta e focar nisso e ter isso a minha... Mas eu sempre tinha, né, dúvidas a respeito de seguir. Então, uma coisa que eu olho para trás e vejo que era boa é que essas perguntas elas não existiam antes. Então, perguntar, assim, ter um diálogo interno, né? Deus, o senhor quer que eu vá para cá ou o senhor quer que eu faça isso, né? Antes não, antes era minha... eu tomava que eu a decisão, vou querer fazer, né? Exatamente. Então, era uma busca, né? Uma luta, claro, mas era boa, né? Uma luta boa de identidade de vida, né? De propósito de vida, né?
E aí o que eu faço hoje, na verdade, eu vejo uma condução natural de Deus no meio dessas perguntas, né, do que fazer e tal. E o esporte sempre teve ali no latente, né, Sim. do meu coração ali. É como você disse, né? Você sempre amou o esporte, mas a sua conversão, ela deu uma direção para o que você já gostava, né? Você já começou a falar, opa, o que eu posso fazer com isso que eu amo e sei fazer, né? Exato, exato. E Deus, no final das contas, me apresentou a um grupo de pessoas que também amavam, né? Amam a Ele, né? E decidiram usar o esporte para um propósito de ver outros conhecer a Ele. Então, quando eu conheci essas pessoas, né? Eles também jogavam basquete, a turma lá do Atletas em Ação. Então, no final das contas, isso casou com aquela paixão, né? E ver isso, né, para um propósito divino de Deus, né? E então eu me envolvi com esse grupo, né? Participando de atividades, jogos, acampamentos e tal. E dentro desse contexto depois é que eu vim para Atibaia, realizando esse tipo de trabalho, né, com as igrejas. Foi que a gente conheceu aqui a PIBA, e esse relacionamento seguiu, né? E depois eu acabei vindo para cá para trabalhar com a igreja dentro desse contexto do esporte, né? De criar essa conexão da igreja, né? Com os jovens na cidade, a partir do esporte. Pastor Mendes tinha muito essa visão, né? E daí acho que ele pegou você Exato. para executar. Foi o que dentro dos propósitos de Deus, né? Eu acabei entrando nessa ideia de Deus aí, né? Que o pastor Mendes tinha de ter uma utilidade para o ginásio da igreja, né? O pastor sempre teve essa visão e eu entrei no pacote, né? Deus me pôs no pacote e eu me sinto assim muito honrado, né, beneficiado, né, por isso, porque como vocês estão falando, né, teve alguma influência aí no início do bate-papo, né? Pô. Mas isso foi um bônus de Deus para a minha vida, né? Hoje eu Sim, tenho cara. amigos, né, no contexto da igreja. Pode ter certeza que, tipo, uns 10% ali da igreja de jovens, sei Foi lá, impactado. até pais hoje, com certeza, muitos anos atrás, antes da conversão, jogava futebol, jogava vôlei no período ali que você, né, que você dava os esportes ali, que você ainda dá, claro. Eu, por exemplo, né, eu fiquei anos indo na PIBA lá só por causa do futebol, ainda ficava com uma raiva, porque falava, pô, é legal jogar lá, mas não posso falar palavrão, não posso xingar o cara, sabe? Aí, tipo, dava raiva ainda, porque, tipo, no meio do esporte tinha que parar um tempo pra ter a reflexão. Você quer jogar, né? E alguns anos depois eu tava lá dando a reflexão pros jovens. Isso é verdade. Cara, eu lembro, eu tenho uma história muito boa. Foi quando você quebrou meu coração. No sentido bom, né? No sentido, tipo, Deus te usou pra quebrar meu coração. Sim, Mas no sentido que foi... Eu lembro que eu tinha acabado de chegar na igreja e eu tava chegando num contexto que eu não tava vendo uma vida longe de Deus. Eu tinha vindo pra igreja e eu não tinha nenhum amigo. E eu tava tentando me enturmar ainda, mas eu tinha dificuldade porque muita gente nos adolescentes sabia as coisas que eu tinha feito de errada e não botava muita fé em mim. Eu fiz uma amizade com uma menina e eu tava com interesse nela. E daí ela chegou e falou, pô, eu vou ajudar nas clínicas, vem ajudar também. E eu lembro que daí a gente foi ter a reunião pré-clínicas. Sua esposa sabe dessa história já, né? Sabe. Explica pra galera aí o que são as clínicas. As clínicas de esporte, né? O Esporte nas Férias é um programa que tem na igreja nas férias, onde a gente para algumas semanas e a gente tem um momento pra... Cada semana a gente trabalha um esporte, cada dia a gente vai trabalhando uma técnica, alguma coisa desse esporte. Uma habilidade do esporte. Isso. E daí, nesse meio tempo, a gente também vai aprendendo coisas em provérbios e vai aplicando no dia a dia durante aquele momento. É muito legal. Não teve nos últimos tempos, né? Porque a paradinha, né? Teve que parar. Mas eu lembro que daí eu cheguei pra fazer esse programa, cheguei no Burt e falei, quero me inscrever. Não conhecia, era um moleque. Não tinha nem essa barba. E daí o Burt tava perguntando pra todo mundo na sala, né? Por que você tá aqui? E eu falei, foi porque ela me chamou. Cara, eu sei que
assim, todo mundo olhou pra mim, tipo, pôs a mão na cara e tal, mas eu tava falando a verdade, tá ligado? Sim. Foi porque ela me chamou e tal. E daí eu lembro que, cara, naquele dia, naquela semana, você me pegou. Mas assim, você focou em mim. Aham. Cara, me botou pra fazer um monte de coisa. Me botou pra pintar tabela, sabe? Eu não participei da parte esporte, mas eu fui fazendo todo outro resto. Você me largou um dia, pegou de carro, você falou, ó, você vai ficar no centro, eu vou te deixar, você vai deixar uns templates. Você pegou, me largou no centro da cidade, falou, volta pra igreja entregando panfleto. É verdade. E um monte de coisa. E, cara, eu lembro que eu tava muito bravo com você. Porque eu tava ficando exausto. Mas eu tava bravo, querendo falar, não, ele tá achando que eu tô brincando. E a moça tava lá no ginásio, você Isso! E eu falei, ele tá achando que eu tô brincando, eu vou provar pra ele que eu consigo fazer. E eu comecei a fazer. E daí eu lembro que no fim da semana, eu tava exausto. E eu lembro que teve dia que eu cheguei bravo em casa. Falei, não, pai, o cara me pegou pra... Sabe? Eu falei, não gosta de mim, ele me pegou pra fazer um monte de coisa nada a ver. Sim. Era tipo o seu Miyagi. Me confundiu com o zelador da igreja. Era tipo o seu Miyagi com o Karate Kid, sabe? Que o Karate Kid não entende porque ele tá fazendo aquilo. Porque ele tava fazendo. E daí eu lembro que chegou no fim da semana, tá todo mundo votando nos destaques. E daí você votou em mim. E você falou, não, porque eu tava querendo trabalhar um negócio do seu coração. E você foi resiliente e não desistiu. Ele falou, eu queria ver se você desistir. E, cara, aquilo me destruiu. Eu chorei pra caramba, voltei pra casa chorando. Eu tô até chorando aqui, eu não sei. Mas eu lembro que aquilo mudou muito meu coração. Porque me chegou a instigar. E foi a partir daquele comentário que você fez, que eu fiz amigo. Eu não tinha nenhum amigo. E daí eu comecei a fazer os amigos na igreja, que são meus amigos até hoje. E isso transformou muito minha vida. Porque eu falei, cara, eu não tenho que estar aqui por causa de pessoas. Eu tenho que estar aqui pra Deus. E você me fez querer estar naquela pra Deus. Então isso foi um chute inicial pra minha vida com Cristo muito importante. Então, e eu nunca esqueço. Eu sempre conto essa história pro pessoal e tudo mais. Que joia. Ele faz isso com todo mundo, viu? Nossa, depois eu vi ele pegando uma galera pra fazer isso. Ele fez comigo também. Eu cheguei lá nas clínicas lá, falei, pô, legal, vou ensinar futebol pros moleques lá. Não, vai lá cortar madeira lá. Primeiro dia ele me colocou pra fazer as medalhas, mano. Era um monte de aquele plástico ruim de cortar, cara, não sabe. Fiquei lá, mas... Cortar e colar o adesivo, Daí eu lembro depois que eu fui fazer discipulado com o Bird. E o discipulado com o Bird era... Vamos lá arrumar o negócio do ginásio. Vamos lá fazer. Tanto que eu lembro, o menino que eu dou discipulado pro Pedro. Sim. Daí ele tava outro dia, eu falei, Pedro, foi segunda-feira agora, eu falei, o que você vai fazer essa semana? Vou lá dar uma força pro Joel, a gente vai fazer o negocinho. Eu falei, isso aí. Isso aí, vai mesmo. Falei, vá mesmo. Pedrão tá tem lá, que ir mesmo. Depois me diz o que você aprendeu. Mas isso é algo assim que eu admiro no seu ministério, assim, acho que todo mundo admira, né? Que você é muito informal no jeito que você discipula, né? Por exemplo, pra mim, você me ensinou a discipular através da convivência, né? Que eu comecei a fazer os ministérios com você na Fundação Casa, na escola pública. Na escola. E, tipo, o caminho que a gente fazia da igreja até a escola pública, a gente ia conversando, na volta, durante, né? Eu via você, como você fazia, eu falei, pô, isso aqui que eu tenho que fazer. Então, assim, isso aí que é o mais 10. E a gente tem milhares de pessoas na igreja lá que, tipo, assim, pô, o Joel foi importante na minha caminhada, do mesmo jeito. A pessoa foi lá trabalhar com você e você aproveitou, né? Sim. Eu lembro também, às vezes a gente ia numa escola, a gente tava saindo, eu fui até o carro, aí você falou, não, a gente vai andando. Eu falei, por que a gente vai andando? Daí você falou, porque eu quero conversar com você. E daí a gente ia andando de propósito pra gente conversar e tal, era super legal. Por que você acha que isso é importante, do discipulado? Assim, porque, assim, desde que a gente conhece, você é desse jeito. Eu acho que eu fui, no final das contas, assim, como você estava falando do processo, né? Eu acho que eu fui aprendendo, assim, juntar aquilo que o que eu vi, porque no final, quando eu olho para trás, aquela pessoa que me apresentou o evangelho, que me colocou perto de quem amava a Deus, ele fazia assim. Então eu só segui, né, assim, aquilo que eu observei. E eu acho que Deus foi trabalhando no meu coração a partir das escrituras e vendo que isso era algo que deveria ser feito. Então eu acrescentei aquilo que eu via alguém fazendo, aquilo que eu identificava que era
o jeito que Jesus fez, né? Então, e Deus dá o dom para cada um. Eu acho que, então, o dom que Deus me deu foi esse, né? Do relacionamento, do discipulado, do evangelismo, né? No sentido de aproximar de alguém que não conhece a Deus e tudo. E usar o que eu tinha, né? O que eu tenho, né? Eu não sou muito assim. Acho que hoje eu estou tentando esticar um pouquinho mais nessa questão dos conceitos, né? De estudar, né? De refletir mais, né? Mas eu vejo que eu sou mais prático, eu sou mais do relacionamento, de entender um princípio e ver aquele princípio sendo praticado, sendo aplicado, né? Não muito no conceito, né? Acho que o conceito ele é importante para lavar a nossa mente das besteiras que estão lá, né? E deixar o Espírito de Deus usar e a nossa vida fluir pela palavra de Deus, né? Sim. Mas, então, a minha tendência é ser mais prática. Uma vez que eu entendi o princípio, vamos lá, vamos ver como que é isso, né? E identificar isso no jovem, né? Naquele que está mais perto, né? Falar, sua vida tá aqui, né? Então, vamos fazer um ajuste aqui. Então, eu vejo assim, né? Deus me usando, né? Ele, né? Sim. Então, quando vocês estão falando aí, eu fico muito grato a Deus, porque eu simplesmente não estou fabricando algo. É assim que eu faço, né? Eu tento só, hoje, com mais idade, hoje eu não consigo ficar mais tempo no ginásio, correndo com a turma, brincando e tal. Então, eu sou mais o tiozão, mais o professor e tudo, mas estou tentando migrar para um outro jeito, né? Fica tranquilo que saindo daqui tem 200 jovens lá na porta do Gustavo que vão te abraçar, te agradecer. Bem isso. Tô brincando, não vai ter, mas teria se a gente convidasse. Então, é assim, cada um de um jeito. Acho que a gente respeitar essa individualidade, né? E tentar esticar, né, com Deus naquelas áreas que você é meio deficiente, né? Então, sempre a pessoa que é mais prática, ela tem a tendência a não gostar muito do estudo, né? Da parte mais... E eu acho que não dá para fazer assim, né? Você tem que equilibrar as coisas, né? Ir pro extremo, né? Você tá falando do esporte em geral, usado para pregar o evangelho. Você falou do Atletas em Ação. Tem até um exemplo que eu tava vendo uma série na Netflix, chama Last Chance Youth, e eles têm o de basquete. Não sei se chegou a ver. Vi. Cara, muito legal, porque o cara trabalhou com Atletas em Ação. O John. O John. Foi muito John engraçado, Mosley. porque eu tava vendo a série e falei, cara, esse cara é crente. E daí tem um episódio que mostra ele na igreja, ele conta a história dele no Atletas em Ação, ele chegou a vir pro Brasil. Eu falei, nossa, eu tenho que falar, eu comentei com meu pai, falei, eu tenho que falar pro meu pai pra ele ver isso. E super legal. Mas por que o esporte é uma porta tão grande pra gente tá alcançando a vida das pessoas? Porque a gente tem muita gente trabalhando com isso, com essa visão faz tempo. Sim. Por que é tão importante? O que tem no esporte que é diferente, por exemplo, às vezes, de outra coisa? Assim, é uma pergunta tão ela é complexa, mas envolve várias coisas, né? Voltando só o detalhezinho do John lá, o John ele veio com um grupo de universitários da faculdade que ele estudava para o acampamento onde a gente trabalhava, né? Era o mesmo? Caraca. E ele ficou... Eu pausei. Na hora que tirei a foto, eu falei, não, o Joss deve estar aí. Depois eu te mostro a foto. Parece o Joss na Netflix lá. Eu tô na Netflix. Você tá? Na fotinha. Que da hora. Sério? Sim. Eu não achei ele. Depois eu mostro. Eu quero ver depois. Na foto, né? Acha a foto e coloca no Instagram lá quando a gente for divulgar. Sentadinho no fundo, assim. Que legal, cara. Então, aquela viagem que ele fez foi com o nosso time lá, né? E até eu mandei depois o link desse para alguns, né, daquele período lá, e eles realmente lembraram, né, e já sabiam até dessa série. E ele passou acho que não sei se um mês, um período ali, e a volta dele para os Estados Unidos fez com que ele identificasse essa oportunidade, que ele não percebia, né, como Deus havia dado para ele, o talento, a influência.
E a maneira com que ele, sendo um técnico, ele poderia influenciar a juventude e as crianças. Então, a história do John também entra na sua pergunta, porque a questão é essa, como que a gente consegue identificar na nossa vida aquilo que Deus deu, a paixão que Ele deu, e conectar a possibilidade, né, de que esse talento, essa paixão pode aproximar aquela vida, aquela pessoa de uma realidade com Deus que ela nunca poderia, né, perceber. Então, uma coisa é a influência de uma pessoa que usa o seu talento para aproximar aquele outro de uma realidade com Deus. Então, isso, todas as áreas da vida, ela proporciona. Então, alguém que tem um talento, algo que Deus deu, e Deus deu para cada um, né, especificamente, a sua profissão, aquilo que você gosta, aquilo que vocês estão fazendo hoje aqui, né? Então, você tá aprendendo a usar seu gosto, a sua paixão, a tecnologia, né, essa facilidade de ter o acesso aí. Você está criando uma condição para quem está do outro lado. Puxa vida, o que o cara está falando ali tem todo sentido. Verdade. Né? Então, é simplesmente essa percepção que Deus dá quando a gente vive de uma forma para o reino dele, a gente saiu do nosso casulo existencial, né? E aí a gente passa para uma vida que realmente tem todo sentido, que é a vida que ele criou para nós. E ele entregou isso em Jesus. Então agora eu estou dizendo, Senhor, tudo que o Senhor me deu, vamos criar as condições para que outro entre nesse mundo do Senhor. E aí o esporte, para mim, ele foi dessa forma. Né? Deus simplesmente dando, olha, use isso para um propósito mais focado, mais definido, aonde aquele que você tiver contato, a maneira com que você tiver contato com ele, cria as condições para que ele olhe para aquilo que eu fiz, né? Para que ele também tenha essa oportunidade, para que ele cresça em áreas da vida dele que ele não está percebendo. Então, o esporte ele entra tanto na questão de levar a possibilidade para alguém que não conhece a Deus, porque você cria uma conexão natural com ele, né? O que a gente faz lá no ginásio é isso, né? Criar uma conexão natural. Ele entra no ginásio, ele não é numa igreja. E isso faz com que a gente crie uma linguagem comum, é a linguagem do esporte, não é a linguagem do batista, não é a linguagem da Bíblia, é a linguagem do esporte. Então, inicialmente, é isso que está na cabeça dele. Sim. E a gente não está fazendo uma troca injusta ali. Eu estou dando para ele aquilo que ele gosta, eu sei fazer, eu quero fazer da melhor maneira e vamos lá, né? E o outro lado é a questão daqueles que amam a Deus, mas ainda tem as áreas da vida em arranho, né? Tá ali, tá na catraca, não tá fluindo. Uhum. Então, o esporte, às vezes, aquilo que ele está gostando de fazer, tem uma conexão ali para você também trabalhar nas áreas da vida dele, como um cristão, que ele não consegue enxergar. Sim. Mas o esporte vai dar isso para ele, vai aflorar, talvez num jogo, talvez da maneira com que ele lidou com uma substituição que foi feita, que ele não gostou, ou uma maneira que ele tratou o colega. Então tem vários elementos ali da dinâmica do jogo que faz com que o discipulado atento, né, produza benefícios para um crescimento para aquela pessoa que talvez em outro contexto não teria. Mas isso pode ser feito em qualquer área. Sim. Então, por isso que eu falei que não é uma pergunta tão fácil, porque não é que o esporte é a bola é a chave. Não. É simplesmente um fenômeno, uma dinâmica da vida, de cada um tem. Por exemplo, tem alguns que não gostam de esporte. O que eu faço? Sim. Então, ele não tem jeito? Já era. Não. Mas ele pode ser conectado a uma vida com Deus de uma maneira criativa por aquele que tem a paixão por Deus, cujo talento que Deus deu é usado em benefício do outro. Né? Abençoo você para que a bênção chegue para outros. Né? Deus começou com isso lá em Gênesis. Né? Então, a bênção de Abraão é para que as nações fossem abençoadas. Nações não é um lugar geográfico, são pessoas em que estão distantes de Deus. E a igreja hoje, o papel dos discípulos de Deus é fazer isso para ter acesso àqueles que nunca entenderiam a respeito de Deus. Eu acho legal. Sim. Porque isso vai muito de encontro com o que a Bíblia diz sobre a multiforme sabedoria da igreja, né? Sim. Que é exatamente isso. Deus ele usa na igreja mesmo o esporte,
o clube do livro, o culto, né? As conversas no final do culto, né? Na nossa igreja, no caso, a padoca, a cantina, O artesanato. o tem um monte de coisa. artesanato, né? Então, tudo isso é a multiforme sabedoria de Deus, né? Deus usando os dons de cada membro para alcançar uns aos outros também, né? Sim. Que eu acho que isso que é muito legal também, né? Como o Gu, por exemplo, nas clínicas é algo que você faz, né? Tem sempre o tempo da gente que tá trabalhando na clínica ter o contato com quem vem de fora da igreja, mas também antes de começar e depois, quando termina, tem o nosso tempo, né? Sim. Pra saber, o que você cresceu essa semana, Sim. né? O que você acha que você deve melhorar. Sim. Cara, isso é muito 10, cara. Uma coisa que é muito interessante também é que você faz o roteirinho lá das palavras que a gente vai estudar e não só na vida das pessoas que a gente tá lá, mas na nossa vida também, a gente é muito confrontado, né? Por conta do... Porque a gente para pra prestar atenção, por exemplo, no respeito. E você fala, cara, olha como às vezes eu falto com respeito com algum amigo, algum colega. Então essa autoanálise que a equipe faz depois é sempre legal, porque você sempre vê... Você passa a olhar mais pra sua vida. E isso é muito interessante também. O fato de ser, né, eu acho que o que favorece, assim, nesses contextos, né, assim, que são criados por causa dessas situações, o esporte é uma delas que a gente está falando, né, é que é vivo, né, então você está ali com as pessoas agindo, fazendo as coisas juntos e o propósito está estabelecido. Então hoje nós vamos tratar do respeito. Beleza, então tá bom. Então vamos ver as situações em que cada um tá aqui, onde o respeito não prevaleceu. Sim. Então não tem assim, alguém me falou que... Não, eu tô vendo, as pessoas estão se vendo. E as cartas estão na mesa. É sobre isso que a gente está tratando hoje. E é a partir disso que cada um vai ser avaliado. Mas não porque eu sou melhor, porque o outro é melhor, mas porque Deus quer que a gente construa isso, porque a imagem de Jesus é assim. Sim. E todos que estão aqui estão com esse propósito. Sim. Então, se eu for falar que você não respeitou, é porque algo da imagem de Jesus não foi refletida ali. Né? E a gente trabalha isso junto, faz o ajuste, tem o arranho, tem o acerto. Sim. Mas o crescimento acontece porque o propósito do coração nós queremos ser igual a Deus. Né? Eu lembro que eu jogava basquete no time de Atibaia. E primeiro eu jogava naquele treino que é liberado pra todo mundo. E daí, depois de um tempo jogando, eles me chamaram pro time principal. E no meu primeiro dia no time principal, cara, eu tive uma crise nervosa, briguei com todo mundo. E meu pai tava vendo e ele me tirou do time. Ele falou, você não vai jogar com esse coração. E daí depois, rolou minha conversão de fato, a gente veio pra igreja. E comecei a ajudar nas clínicas, passou tudo isso. E daí eu tava jogando futebol um dia na escola. E daí chamaram uma professora substituta. E era a Kátia, que treina o de futebol. Você lembra dela? Sim, lembro. E daí eu lembro que a gente foi jogar, e daí eu joguei normal basquete com o pessoal. Ela me chamou no canto e falou assim, o que aconteceu? Que você era tão nervoso, você era bravo e você mudou. Ele falou, Jesus mudou minha vida e tal. Eu expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela, você tá com o Joelcio? Eu falei, eu tô. Que interessante. A gente tô lá também e tal. Foi muito legal, parabéns, você mudou e tal. E foi muito marcante, porque, cara, foi o testemunho. E assim, eu não falei pra ela, eu só joguei. Só que ela viu que no jeito de jogar, no como eu tava agindo, mudou, né? Deu pra dar um testemunho jogando. Então, isso foi muito interessante, muito legal. Eu acho legal você falar disso, porque a gente vê a importância de você começar um ministério e permanecer nele. Né? Porque, assim, a nossa igreja hoje, ela... Cara, se você perguntar pra maioria das pessoas em Atibaia, pessoas que nunca foram na igreja, mas você falar a palavra PIBA, ela às vezes vai relacionar ao esporte. Porque ela sabe que nas férias a igreja abre e recebe muita gente. Passa até na vanguarda, né? As clínicas, cara. Toda vez. É sério o negócio. E não só isso, mas pessoas que, tipo, não vai pra igreja, mas faz questão de levar o filho durante a semana pra ter esse tempo com você lá, né, cara? Sim. Então, tipo, a importância do ministério ele ser começado e ser perseverado também, né? Sim. Sim, a igreja dá essa possibilidade, né, da gente ver as mudanças, as transformações, as pessoas chegando, ganhando um entendimento de Deus, né? Famílias chegando depois. E então isso é muito rico, né? Um presente de Deus, né, para a gente, né, que convive, que está no dia a dia, assim, né?
Eu acho que é muito triste assim, né? De repente começar uma coisa, depois vai para um outro lugar, né? Mas graças a Deus, né? Ouvindo vocês falando assim, você roda o filminho, né? Para trás, fala, poxa vida, né? Foi tão gostoso, né? Valeu tanto a pena, né? Esse investimento, né? Que Deus decidiu, né? Me colocar no pacote, né? Eu só fui o beneficiado, né? Não, com Acho que certeza. o pastor Mendes, que é né, o idealizador aí dessa história toda com a igreja, com a PIBA. E eu caí não de paraquedas, né, mas dentro de um chamado, desejo dele, e tamo aí. Acho foi bom você ter vindo, porque com certeza vai ter muito jovem que vai ver esse podcast. E às vezes ele tem algo no coração dele, algum ministério que ele quer iniciar, ele quer ter a iniciativa, mas às vezes tem um certo medo, talvez até não tenha um certo apoio, né? Talvez escutando sua história, ele, né, se encoraja e, né, vai conversar com você. Cara, eu tenho esse projeto, né? Né? Ou talvez ele assuma algum projeto, né? Que talvez a igreja tenha e talvez esteja parado. Queira se envolver, né? É verdade. Porque essa é algo que a gente sempre conversa, né? A gente sabe que é Deus quem envia os trabalhadores, né? Mas também a gente tem... Cara, você me ensinou muito isso. Deus envia no tempo dele, mas a gente deve orar para que ele mande. Pedir, né? Faz parte da nossa dependência de Deus. Então, assim, fica o convite, né? Mas também ore, né? Para que mais pessoas sejam encorajadas, né? Sim. Porque tem muito ministério na igreja que se os irmãos pegassem, né? Vestissem a camisa... É interessante mesmo essa ideia de pegar algo que ama, que gosta, ou olhar para Deus e falar, Senhor, eu não tem muita coisa nem que eu identifico, mas eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero te servir, né? Então, a alegria do coração, né, brotar por estar servindo, obedecendo a Deus, né? Então, a bênção de Deus, ela já veio. Então, a minha obediência, ela produz essa alegria. Sim. Então, não é porque Deus me abençoou, né, e aí eu olho para aquilo e eu vou obedecer. É pelo fato de que Deus já me abençoou, enquanto eu obedeço, a alegria, ela brota dessa obediência. Sim. Né, daquilo que Deus já nos deu, né? Isso é fato. Então porque... não é uma barganha com Deus. É fato porque eu lembro que quando você ia lá, eu estudava no Maria Cecília, né? 7ª série, eu lembro que a Piba ia lá fazer os trabalhos. E eu achava bom porque a gente saía da aula, né? Mas era chato porque eu tinha que ficar tipo, uns 40 minutos lá vendo um teatro que eu não entendia nada. Aí daqui a pouco os americanos começam a falar da Bíblia lá. Negócio chato, cara. Era chato. Aí, anos depois, eu tô na escola pública, tirando o jovem da sala e fazendo a mesma coisa, cara. E aí é legal, né? Porque assim, eu olho pro adolescente quando eu vou conversar com ele, tenho certeza que você já teve a mesma sensação. E eu falo, putz, cara, eu tava ali, cara. Eu já fui esse cara. Eu tava ali, cara. Eu odiava esse tempo. Então, tipo, eu tenho uma moral pra falar com o moleque ali, sabe? Sim. Né? E é muito doido passar isso na cabeça, cara. Então, tipo, aí talvez isso ajude, né? Eu uso isso até como um quebra-gelo quando eu vou conversar com algum adolescente lá. De falar, eu estive aí. Sim. E eu faço isso hoje porque fizeram por mim lá atrás. Então, eu quero passar isso para outras pessoas. Faça, porque eu tô fazendo por você. Foi bem legal. E tem até um testemunho, acho que você já deve saber, mas foi legal que no período lá, a gente começou a conversar com alguns adolescentes e eles mesmos começavam a ensinar a Bíblia para outros. Tipo, um pouco que a gente passava, eles começavam a passar para outros, né? É verdade. E como isso vai passando, cara. Isso é muito 10, cara. Não, é sensacional. Outro dia eu tava aqui na rua e daí passou 3 jovens assim e daí um virou, você não é o tio que ia lá falar com a gente na escola, na Fundação Casa? Fundação Casa, essa é verdade. Eu falei, sou eu. Ele, obrigado. Eu saí. Eu falei, ufa. Então você não fugiu. Ele riu, né? Daí ele falou, não, mas obrigado, foi muito bom. E ele, sabe, pô, que legal, né? Que a gente vai vendo que tem um reflexo. Sim. Nunca vai vazio. É porque, assim, o Bird pode falar com muito mais... autoridade. O evangelho, ele é algo que entra na vida da pessoa pra
ou para bater ou para levantar. Sim. Né? A própria Bíblia diz isso. O cara que nega o evangelho, ele fica numa situação ainda pior do que ele já tá. Mas também o cara que aceita o evangelho, ele recebe muito mais do que ele poderia ter, né? Então, assim, o levar o evangelho, não tem como a pessoa que escuta ficar neutra. É impossível, cara. Ou ela vai sair de lá, tipo, meu, não quero mesmo saber disso. Eu lembro disso, que eu tinha amigos meus, quando eu jogava futebol, vinham falar de Cristo pra mim, eu mandava eles calar a boca. E pela misericórdia de Deus, ele me alcançou, né? Mas eu lembro quão endurecido eu ficava. Né? Então, tipo assim, como que é a experiência disso, cara? Porque muitos jovens passaram ali, né, com você, cara. Eu acho que a consciência, né, biblicamente falando, né, de que o que nós estamos fazendo, ela não é em vão. Sim. Né? Então, semear a palavra, ajudar alguém a entender a palavra de Deus, é um grande privilégio. E não tem a mudança, a transformação, o quebrar o coração, não é por causa da minha grande capacidade de argumentar, não é do meu grande entendimento bíblico. É simplesmente o lançar a palavra de Deus, o efeito é da palavra. E a palavra não é o texto, não é ler um livro para alguém, uma poesia bonita, uma coisa, é a palavra de Deus. E ele se encarrega, né, o espírito dele, porque a palavra é viva, de produzir a transformação. Então, quando a gente entende biblicamente o que nós estamos fazendo, não existe uma frustração do nosso lado. Porque a pessoa ela pode rejeitar o evangelho, ela vai rejeitar, Sim. mas ela não está me rejeitando. Ela está rejeitando a Deus. E Deus tem o processo, como ele teve na sua vida, vida, na minha vida. Né? Existem tantas coisas assim, né, que ficaram ali, tantas desobediências que ficaram lá, que foram fruto do meu coração, da minha rejeição. Né? Mas Deus, a graça dele tem transformado, né, a nossa vida. E é o que ele vai continuar fazendo com aquele que rejeitou. Né? Ele vai fazer isso. Né? O papel é de Deus. E nós somos só uns convidados a ter a alegria dele, né? De semear a palavra que ele deixou para nós. Né? Nessas, assim, eu entendo essa filosofia, é muito importante. Mas uma coisa que eu me pergunto é, tipo, já teve algum momento, seja nas clínicas ou nos esportes durante a semana, que a gente tem algumas pessoas que estão indo lá só pra jogar, tem uns que acabam aprendendo e tudo mais. Já teve que chegar no ponto de, tipo, tirar alguém e falar, cara, você não é mais bem-vindo? Porque às vezes vem pessoas que só se aproveitam do benefício e não estão nem aí e tal. Já chegou a esse ponto alguma vez? Já, eu lembro de algumas situações, né, assim, pontuais que foi necessário falar, porque você tem um ambiente com várias pessoas, né, e a gente tenta preservar o ambiente para ele ser gostoso, equilibrado, aqueles que chegarem, eles nossa, legal, né? Então a gente luta por preservar isso, né? E se tem alguém que luta para que isso não aconteça, eu tenho que ajudar ele a entender em que contexto ele está. Então não tem outro jeito a não ser explicar, falar, e se ele insiste, talvez convidar ele, olha, então você não pode permanecer, né, nessa condição. Então isso aconteceu, acho que eu me recordo algumas vezes de ter que fazer isso duramente, mas com amor e carinho. Sim. Mas com firmeza, para que ele entendesse a decisão que estava sendo tomada, que ele não estava desfrutando daquele ambiente por causa da decisão dele mesmo. É que existe a confusão de que porque a gente está oferecendo isso, a gente ele pode ficar lá de qualquer jeito, e não, né? Acho que em honra àqueles que estão ali querendo desfrutar daquilo, e aquele outro que não quer e está criando uma dificuldade, tem que ajudar ele a entender, né, onde ele está. Mas isso também criou situações até para conversar depois, né, com aquela pessoa. Né? Eu lembro o exemplo é mas tem vários, né, de um desses que realmente rejeitou, eu precisei, né, ele tomou a decisão de sair, mas porque eu tive que falar. Passou-se alguns anos, ele me chama num canto e fala, olha, eu preciso agradecer a você porque você falou para mim com dureza, com firmeza, mas naquele momento eu não entendia
Agora, hoje eu entendo, porque hoje eu entendi a palavra de Deus, eu sou um cristão, e eu quero agradecer você, porque você agiu assim comigo, você me apontou os princípios da palavra de Deus. Isso foi bom para mim naquele momento, né? Eu não entendia, mas... E ele depois voltou, reconhecendo, agradecendo. Então, em alguns momentos, acho que isso é necessário, né? Uhum. Até para uma disciplina, né, que Deus está fazendo no coração daquela pessoa. Sim. E para finalizar aqui, que dica que você dá para alguém que talvez está ouvindo e tá aí querendo começar uma iniciativa, seja através do esporte, seja que nem a gente aqui um podcast, alguma coisa, que dica que você dá para alguém que tá querendo começar uma iniciativa de evangelismo assim? O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que duas coisas. Uma é aquilo que nós conversamos aqui no bate-papo. Né? A paixão que Deus coloca no coração de alguém por algo, deixa aquilo ser orientado para Deus. Então, Deus colocou algo no coração de cada um. Cada um é diferente. E Deus deu o talento, a habilidade, né? o recurso humano, a inteligência, a capacidade. Então, entender que, de uma vez por todas, isso não é seu. Isso é de Deus. Então, ao olhar para isso, você pode até, talvez, pedir ajuda para alguém, se é uma pessoa mais nova. Pede para alguém mais velho te ajudar a entender o que você é bom, o que você faz bem, né? E ao identificar isso, oferecer isso para Deus, né? Como Romanos fala, né? Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. É tudo que nós somos. Deus está aqui, é o que eu tenho. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa. E a outra coisa busque orientação de alguém mais velho para te direcionar naquilo que você consegue, né, fazer. Busque essa pessoa talvez na igreja, né, vocês que estão fazendo alguma coisa. Olha, onde que eu posso, né, colocar o meu talento a serviço do Senhor? E na própria igreja, eu acho que chegar para aquele que é o responsável da área lá, sempre tem, né? Tem o pastor daquela área, eu tenho o coordenador, tem uma pessoa que está ali. Olha, o que tem aí que eu poderia ser útil, né? E despretensiosamente oferecer a vida, o serviço, né? O que tem, né? Para que o propósito da existência tem a ver com uma existência para o reino de Deus, né? Para Deus. Acho que essa é a dica que eu daria, né? Falando de maneira geral e no contexto mais doméstico, né? Que é a nossa igreja, talvez, né, busque chegar em alguma área ali e falar, olha, o que tem aí que eu posso servir, que eu posso ajudar, né? Que coisa tem. Sim. Acho que, olha, se imediatamente talvez não tem, com certeza aquela pessoa que vai ouvir, por exemplo, se você chega para mim e fala, tem alguma coisa para fazer? Imediatamente eu posso olhar e falar, talvez não tenha, mas eu não vou dizer isso na cara dele. Eu vou arrumar de alguma maneira algo que se encaixe com aquele desejo daquela pessoa servir. Então isso qualquer um faria, né, para uma pessoa que está disposta a servir. Simplesmente servir, né? E eu acho que essa é a dica. Até porque o serviço em si não é para você se ocupar. É para você alcançar algum coração. Exato. Então, o objetivo é alcançar coração de pessoas, né? O seu serviço, ele é um meio. Então, algum serviço vai ter. Mas se o seu propósito é alcançar coração, você não vai desistir. Porque talvez não tenha algo específico com que você saiba fazer ali. Né? Exato, Porque, cortando uma cenoura lá de domingo na cozinha, você pode alcançar um coração. Exato. É um pouquinho da ideia do Trilha Videira, né? Lembra um pouco pelo serviço, pelo programa da igreja, a gente vai estar tendo uma oportunidade de trabalhar no coração de quem está servindo. Isso é muito importante. Isso é bem legal. Bird, muito obrigado. Obrigado vocês. Olha, foi uma surpresa muito boa. Até me emocionei aqui em alguns momentos. Não esperava isso. Que a gente tem que aproveitar para agradecer. Foi um papo gostoso, muito legal. Sim, a gente tem que aproveitar também para agradecer o que você fez na nossa vida, porque a gente já deu nosso testemunho aqui e foi uma parte importante pra gente, então a gente tem que
aproveitar que a gente tem esse espaço, se você tá aqui, a gente vai ter que agradecer, né? Impossível. O nosso conselho pra você que tá assistindo aí e conhece o Bird, cara, procura ele, gruda nele. É. Claro, dá espaço pro cara, né? Ele é casado, tem filhos. Mas na medida do possível, durante a semana lá na igreja, gruda nele, aproveita. Se ele mandar você cortar o mato lá no fundo da igreja, vai, porque ele tem um propósito. Foi bom pra gente, cara. Sua vida teve impacto no meu casamento diretamente, na minha vida. Hoje, muito do meu ministério, dos ministérios que eu tenho na igreja, assim, talvez eu saiba como agir em algumas situações, porque eu caminhei um pouco com você. Caminho até hoje, né? Então, assim, não tem, dispensa comentários, né? Não vou falar muito não, senão que eu vou... Amém. É isso aí. A gente vai deixar na descrição do vídeo o projeto que você falou, da jornada? Da jornada. É, legal, é bom mesmo, porque é uma coisa virtual, né? Sim. A gente está atualizando ali, vamos gravar outros profissionais agora nesse semestre. A gente está planejando isso aí para dar né, colocar mais áreas, né, de profissões ali para o pessoal ter acesso. Legal. A gente deixa na descrição. Vou também deixar a página do Esportes, para quem quiser conhecer o trabalho. E por esses contatos você consegue chegar no Bird. Isso. Sabe. Muito bom. Pode dar meu celular também, não tem problema. Né? Opa, a gente coloca aí também. Gente, muito obrigado. E para você que assistiu até aqui, ou viu. E a gente fica até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, Bird.